Vamos iniciar com o professor César Machado. O professor César, ele vai falar sobre a paratransmigração coletiva dos capelinos, uma revisão bibliográfica e análise. Apresentando o professor César, já apresentamos, mas vamos lá novamente. Ele é graduado em telecomunicações, especialista em redes de computadores, mestre em engenharia da produção, é pós-graduado em engenharia de software, filosofia e psicanálise, pesquisador da conscienciologia desde 1991, voluntário do IPC Brasília de 1991 a 96, e é voluntário da Extracons desde 2020 até o momento, docente da Conscienciologia, tenepsista, autor dos livros Experiências Fora do Corpo, Estado Vibracional e Estado Vibracional para Iniciantes. César, a palavra é toda sua. Vamos lá. Obrigado, Daniela. Obrigado, agradeço ao Amaury também, que fez essa interessante apresentação, né, sobre o EM. E o nosso tema também é relacionado à paratransmigração, só que não é o caso de uma consciência, mas, na realidade, de uma coletividade de consciências. O O assunto, no caso, é para transmigração. Ela faz parte da subdisciplina Transmigraciologia Extrafísica ou Paratransmigraciologia. É uma das minhas áreas de especialização, certo? De manhã nós falamos sobre as exoprojeções do Camille Flammarion, que é um assunto básico para a extraterrestriologia, básico, fundamental. E as transmigrações também é um assunto básico e fundamental para a extraterrestriologia. Como o Amaury colocou, né, nenhum de nós, provavelmente nenhum de nós, teve sua primeira existência aqui no planeta Terra, certo? Todos nós viemos de outros planetas, porque isso é o normal no cosmos, faz parte do processo evolutivo. Então, vamos avançar para a apresentação. Então, esse trabalho aborda a teoria da transmigração extrafísica interplanetária presente no livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier. Esta obra aponta a possível transferência das consciências do planeta localizado no sistema de estrelas Capela para a Terra. A pesquisa também explorou, né, quer dizer, eu explorei 9 obras que citam o mesmo parafato. Então, a investigação que nós fizemos nessa revisão bibliográfica procurou levantar hipóteses sobre as questões específicas, né, buscando caracterizar as causas da transmigração, perfis das consciências paratransmigradas, adaptação do holossoma dessas consciências ao holossoma humanoide terrestre e sua evolução ao longo do tempo. Vamos avançar. Então, o que é a paratransmigração? Né? Como já foi dito aqui, vou repetir um pouquinho, né? A paratransmigração extrafísica interplanetária, ou simplesmente paratransmigração, é a mudança de paraprocedência da consciência extrafísica e o subsequente estabelecimento de domicílio intrafísico em outro planeta. Então, ela ocorre quando a consciência não está na condição intrafísica, certo? Ela está como consciência, com consciência extrafísica. Nessa condição, ela vai de um planeta para outro e passa a viver naquele planeta, ressomar, renascer intrafisicamente naquele planeta. Esse processo ocorre sob a orientação de evoluciólogos e serenões, que são consciências já bastante avançadas no processo evolutivo, conforme descrito por Valdo Vieira no verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, intitulado Transmigraciologia Extrafísica, que foi defendido em 2006. Esse fenômeno, então, é intrínseco à necessidade evolutiva da consciência transmigrada, investigado pela transmigraciologia, que é uma especialidade da conscienciologia e também da extraterrestriologia. Então, o processo de paratransmigração, ele ocorre naturalmente no cosmos. Valdo Vieira classificou de uma maneira bastante geral, né, as transmigrações em dois tipos principais, que são as paratransmigrações evolutivas, daí vem o termo A maior, para cima, melhor, né?
e doentias A menor para baixo, de rebaixamento, regressivas. Então, lendo aqui a citação de Vieira, né, geralmente as paratransmigrações, quando a menor, decorrem de reurbanizações extrafísicas, ou seja, nós temos um neologismo para isso, que é a reurbex, tá? Processos que visam a melhoria das condições de ambientes e comunidades extrafísicas enfermas e cosmoeticamente degradadas. Tal iniciativa procura sanear o holopensene intrafísico que é afetado negativamente por essas condições, exercendo a influência antievolutiva e prejudicial às consciências intrafísicas. Então, aqui na Terra, nós temos umas dimensões extrafísicas, né, que são muito doentias. Na conscienciologia, chamamos elas de baratrosfera. No Espiritismo, chamam isso de umbral. Né? A Igreja Católica chama isso de inferno. Né? Então, são nomes que foram dados ao longo do tempo para essas dimensões repletas de consciências doentias com processos patológicos. Então, na medida do possível, essas consciências elas vão sendo ressomadas, vão renascendo aqui na Terra. Mas chega um ponto que não é mais possível, tá? Fazendo uma analogia para um processo didático na escola, né? O que acontece quando o aluno é muito mais desenvolvido do que a classe dele? Se houver condições aí na escola, eles passam ele para uma outra turma mais avançada, e às vezes até para outro colégio. Nos Estados Unidos, isso acontece com muita frequência. Lá eles não têm muitas amarras com relação a isso, então uma criança pode chegar a cursar a universidade. Se ela fizer as provas, os exames e passar nos exames, ou mostrar que tem um QI que permita isso. Então, tem criança lá que faz doutorado. No Brasil, a lei não permite isso. A lei, ela trava, né? Aqui é tudo travado. Mas, da mesma maneira, você às vezes tem que rebaixar aquela criança, por exemplo, no seguinte sentido: ela não consegue acompanhar o ritmo da turma, é feito um grande investimento para que ela não fique reprovada, certo? Os professores, alunos, aula de reforço, é feito um monte, é dada prova, mais uma prova, né? É feito todo o possível para que ela não perca o ano, porque aquilo ali é ruim para ela, é ruim para a sociedade, certo? Porque ela é um elemento que deixa de entrar no sistema, digamos assim, produtivo, vamos colocar assim. Então, mas quando não tem jeito, o aluno falta às aulas, não faz as provas, cria muito problema na escola, né? Então aí não tem jeito, aí ele é reprovado. E às vezes, dependendo do caso, ele não pode nem permanecer na escola. Se for uma criança que gera muitos problemas, ou um jovem também, adolescente, gera muitos problemas, briga com todo mundo, põe fogo na escola, né? Essas histórias assim. Então, às vezes, essa pessoa é desligada daquela escola. Da mesma maneira, ocorre com o processo da transmigração. Né? Quando as consciências uma consciência, um grupo de consciência está no nível muito acima da média daquela população daquele planeta, essa coletividade pode ser transmigrada para um planeta mais evoluído. E, por outro lado, se ela está com um nível muito abaixo, e aí esses evoluciólogos e serenões veem que não tem possibilidade de, naquele ambiente, elas se recuperarem, então elas são transmigradas para um planeta inferior, chamado então para a transmigração menor. É um planeta inferior, mas é um nível compatível com o delas. São consciências muitas vezes belicosas, egocentristas, né? Elas só visam o seu interesse pessoal, custe o que custar, doa quem doer, né? Então elas vão para um planeta onde todo mundo é assim, né? Que aí ali é o ambiente que é adaptado, está no mesmo nível delas. Vamos avançar, então. Então, a obra. Existem poucas referências bibliográficas acerca dos processos paratransmigratórios, certo? A ciência, de um modo geral, desde Giordano Bruno, especula que outros planetas poderiam ser habitados. No Espiritismo, surgem as primeiras referências a paratransmigrações, mas são referências muito pontuais, né, na época de Kardec, tá?
De forma que, em 1937, Chico Xavier, né, Francisco Cândido Xavier, ele escreveu o livro A Caminho da Luz, com a ajuda da Consciex Emmanuel, Consciência Extrafísica. O livro foi publicado um ano depois pela Federação Espírita Brasileira. O livro descreve a suposta história do planeta Terra desde o seu surgimento até a década de 1930, quando o livro é escrito. O tema que serve de liga ou pano de fundo para as histórias que o livro relata é a paratransmigração coletiva de consciências de planeta localizado no sistema da estrela Capela para a Terra, hipoteticamente ocorrida há milhares de anos, em época não especificada. Ao longo da obra, descrita a trajetória dos capelinos, abordando as regiões em que teriam ressomado, renascido, e elencando alguns dos seus feitos. Vamos avançar. Isso aí é o livro A Caminho da Luz. Tá? É o primeiro livro a falar sobre os capelinos. Então, fazemos algumas perguntas que serão respondidas aqui, né? Qual foi a categoria da transmigração? Qual foi a causa da transmigração? Qual era o perfil das consciências paratransmigradas? Como foi a adaptação dos transmigrados ao holossoma humano? De que maneira foram as primeiras seriex, as primeiras vidas intrafísicas dos paratransmigrados? E quanto evoluíram os capelinos paratransmigrados ao longo do tempo? Vamos então avançar. Então, contextualização, né? Capela é a estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro, antigamente chamada de Áuriga. Ela está situada a uma distância relativamente curta da Terra, apenas 42 anos-luz. O nome Capela significa cabra pequena e evoca a mitologia antiga, na qual era conhecida como Amaltea, a cabra que na mitologia, né, nutriu Zeus, quando ele ainda era uma criança. Uma curiosidade, há cerca de 240 mil anos, Capela estava a apenas 28 anos-luz da Terra. Naquela época, ela era a estrela mais brilhante do céu do nosso planeta. Capela, na realidade, é um sistema múltiplo, formado por duas estrelas maiores que o Sol, chamadas Capela AA e Capela AB. E esse sistema, né, uma estrela gira em torno da outra, ele é circundado por duas outras estrelas menores, anãs vermelhas, que ficam localizadas a uma distância bem grande dessas estrelas principais. Então, a perspectiva de um capelino que vivesse ali nas cercanias dessas duas estrelas maiores, supondo que seja por ali, né, é que eles teriam um céu com dois sóis, com duas estrelas, tá? Mas também o planeta poderia estar orbitando as anãs vermelhas. Nesse caso, não haveria esses dois sóis, mas apenas um grande sol vermelho. Aí a gente não sabe, não temos informações sobre isso. Aí nós temos a constelação, né, do Cocheiro, e nós temos também aí um zoom aí nessas componentes, são as estrelas. E o tamanho do Sol ali, só para comparar, né? O tamanho do Sol comparado com Capela A e a B. As anãs vermelhas são menores que o Sol. Até o momento, não foram identificados exoplanetas nesse sistema, o que não quer dizer que não tenham. O problema é que a nossa tecnologia de detecção de exoplanetas ainda é muito primitiva. Nós não podemos apontar, por exemplo, um telescópio para uma estrela, por maior que seja, nem que seja o James Webb. Ah, vamos ver se tem uma estrela ali. Isso quase sempre não funciona. Então, eles são usados subterfúgios aí com equipamentos especiais para tentar identificar se existem exoplanetas ou não. Nos próximos anos, esse processo vai evoluir muito. Milhares de exoplanetas serão descobertos ao longo dos próximos 5 ou 10 anos, com as novas tecnologias que estão sendo lançadas. Pode ser, então, que se constate que há algum exoplaneta lá em Capela. Vamos prosseguir. Bom, qual é a síntese do livro A Caminho da Luz? Ciclo evolutivo. A paratransmigração dos capelinos se deu na culminância de um ciclo evolutivo que estava passando o planeta natal, possivelmente por processos reurbanológicos. Bem, vejam, isso aqui foi extraído do livro, tá? É uma síntese do livro. 2. Causa. A causa da paratransmigração, segundo o autor, foi a dificuldade que as consciências ofereciam para a consolidação de nova fase do processo evolutivo planetário.
quer dizer, a humanidade daquele planeta estava evoluindo e uma coletividade estava contrária, fazendo várias coisas que atrapalhavam nesse processo evolutivo. Objetivo: a paratransmigração para a Terra dessa coletividade teve por objetivo sanear o planeta de origem, ou seja, foi feito aquilo que nós chamamos de reurbanização extrafísica, e possibilitar que, uma vez na Terra, os capelinos pudessem prosseguir evoluindo e, ao mesmo tempo, ajudar no processo evolutivo da primitiva humanidade terrestre então existente. Porque, como eles tinham um conhecimento científico e tecnológico mais evoluído, isso aí, alguma coisa disso aí passaria para a dimensão intrafísica, quando eles ressomassem, então eles poderiam ajudar no progresso do planeta Terra. Tempo. As transmigrações extrafísicas ocorreram em tempo terrestre há muitos milênios, apenas antes do surgimento das grandes civilizações ou no início desse período. Tá? Então, isso aí foi, sei lá, 5.000, 6.000 anos, pelo menos. Tá? Daí para trás. Quantitativo. O grupo de consciências transmigrados constituía de alguns milhões de consciências. Tá? Então, foram milhões. Regressão. A coletividade transmigrada era constituída por consciências patológicas que passaram por paratransmigração regressiva, pois o mundo original em que viviam era um paraíso. Então, quer dizer, o livro descreve, né, o planeta deles como um paraíso, certo? Eles tinham ciência, tinham tecnologia, tinham uma série de facilidades que toda civilização mais avançada tem. Vamos imaginar que o planeta Terra hoje, né? Nós temos computador, temos internet, temos avião, assistência médica gratuita, né? Carro, certo? Então, de lá eles foram para um local onde só tinham tribos que viviam em palhoças, viviam em grutas, certo? Vestiam peles, certo? Então as condições eram comparando, né? A Terra era o inferno e eles vieram do paraíso. Vamos avançar. Chineses. O livro cita que, entre os povos existentes na Terra, o mais bem estruturado na época da chegada dos capelinos eram os chineses, que estavam no início da sua civilização. A civilização chinesa é muito antiga. Historicamente, costuma-se situá-la aí o início da civilização chinesa em 3.000 antes de Cristo, mas é possível que ela seja mais antiga ainda. Isso é o que os registros que nós temos hoje apontam. Hebreus. Das consciências paratransmigradas, os hebreus constituíam um subgrupo com paragenética mais homogênea, mantendo inalterados hábitos e costumes adquiridos ao longo do tempo. Então, os hebreus, essa paragenética fez com que eles ficassem com uma memória na qual eles, por exemplo, o que os hebreus fazem? Eles valorizam muito a religião, a união entre eles, ali, aquele povo, né? E isso viria lá dessa paragenética, desse hábito. Eles já eram unidos lá em Capela, continuaram unidos aqui na Terra. Síndrome do estrangeiro. A noção de que teriam vivido em um paraíso perdido, embora eles não tivessem aquela rememoração, ou até talvez tivessem retrocognições, quem sabe, né? Mas então aquela noção de que eles viviam num paraíso que foi perdido conferiu aos transmigrados sentimentos típicos da síndrome do estrangeiro. Então, eles sofriam com isso. E, por sofrer dessa maneira, eles escreveram, segundo o livro, segundo o autor, eles teriam escrito, por exemplo, a lenda da expulsão de Adão do paraíso, a queda do paraíso, né? Onde Adão deixa de ser uma consciência privilegiada para viver tendo que trabalhar e obter o pão do suor, com suor, né? Etc. Memória. Levantam-se as hipóteses de que as tradições sobre um paraíso perdido, então, passaram de gerações a gerações até serem registradas nas páginas da Bíblia na forma das tragédias de Adão, Eva, Abel e Caim. Isto segundo o autor. Tá? Na Índia, os textos védicos e os Upanishads, também segundo o autor, também teriam sido influenciados pelas recordações dos capelinos. Tá? Então, algumas daquelas histórias ali teriam um fundo bem distante de verdade, de fatos que ocorreram não na Terra, mas em outro planeta. Remigração.
Remigração é um termo que a gente usa quando a consciência transmigrada volta para o seu planeta de origem. Após muitos séculos, segundo a obra, contingentes de consciências paratransmigradas teriam retornado ao seu mundo original em Capela, notadamente aqueles que ressomaram no Egito, na época do auge dessa civilização. O auge da civilização egípcia se deu aí por volta da época da construção das grandes pirâmides, que foi em 2400 a.C., aproximadamente. Tá? Então, essas consciências que estavam lá, elas conseguiram evoluir mais, aprenderam suas lições, adquiriram atributos conscienciais que precisavam, e aí os evoluciólogos e serenões devem ter chegado à conclusão que não, olha, vocês podem voltar para o seu planeta. Tá? Vamos avançar. Assim, mas detalhe, né? Contudo, segundo o livro, né, a maioria não conseguiu fazer isso. A grande maioria permaneceu na Terra mesmo porque não conseguiu desenvolver esses atributos que precisava. Com base do texto do livro, analisando ele, vejo que a gente faz uma leitura conscienciológica dessa obra, nós podemos então elencar possíveis trafores, trafares e trafais dessas consciências transmigradas. Trafores: criatividade, curiosidade, intelectualidade, organização, pesquisofilia, racionalidade, que foram justamente atributos que ajudaram na evolução da humanidade terrestre. E como trafares, arrogância, belicismo, egocentrismo, egoísmo, orgulho, vaidade, eram consciências que eram muito belicosas, né? E tinham também trafais, né? Assistencialidade, benignidade, cosmoética, empatia, modéstia, pacificidade. Vamos avançar. César, só lembrando que falta 2 minutinhos, tá? Faltam um pouquinho mais, mas vamos lá. Vamos ver aqui o seguinte: foram publicadas, após essa obra, várias outras, tá? 9 obras. E, assim, para a gente não ficar naquela questão de que, mas você na sua revisão só analisou um livro, existem todas as outras, então eu li todas as obras que falam sobre a questão dos capelinos. Então, elas são Exilados da Capela, que é um livro ficou mais famoso do que o livro original, contudo, ele é uma reprodução, ele não acrescenta informação nenhuma, ele somente pega as informações já a caminho da luz e ele acrescenta algumas outras coisas que não tem nada a ver, e é isso. As Margens do Eufrates, O Alvorecer da Espiritualidade, é um livro que seria uma suposta continuação, né? Não é a proposta do livro C, mas é como se fosse uma continuação da história dos capelinos, onde relata a vida de alguns desses capelinos nas suas primeiras existências aqui na Terra. Então, ele é interessante apenas por mostrar justamente essa dificuldade que eles tinham aqui. Tá? O Exilado e outras histórias que os espíritos contaram, Hermínio Miranda ele descreve ali uma consciência que, por meio de regressão da memória, lembra da sua existência que era em Capela e depois das suas primeiras vidas, as dificuldades das suas primeiras vidas na Terra e o périplo evolutivo dela ao longo do tempo. A Saga dos Capelinos é uma obra totalmente ficcional, segundo o próprio autor, tá? Não tem nada de espiritual ou consciencial nela. Colônia Capela, Outra Face de Adão, é uma reprodução de A Caminho da Luz, com algumas atualizações de informações, não dos capelinos, mas de outras ideias que estão apresentadas no livro. Crepúsculo dos Deuses é uma obra ficcional. Karma e Compromisso é uma reprodução também das informações de A Caminho da Luz. Exilados por Amor é uma obra ficcional. E O Filho das Estrelas, Memórias de um Capelino, é um livro baseado em regressão da memória, mas que não acrescenta nada àquilo que já foi colocado em A Caminho da Luz. Então, em síntese, esses livros, todos escritos depois de A Caminho da Luz, não esclarecem nada acerca dos capelinos, nada do que seria interessante, certo? Então, o que interessa mesmo é esse livro original, que a gente chama de obra seminal. Por quê? Porque ele deu origem a todos esses outros livros. Vamos avançar?
Análise crítica, então, o livro tem o mérito de ter sido o primeiro a falar mais abertamente sobre a questão da transmigração, da paratransmigração. O livro foi muito influenciado pelos Zeitgeist da década de 1930, onde ideias como racismo, superioridade da raça branca e colonialismo eram comuns. Então, essas coisas estão todas embutidas ali naquele livro. Isso aí é de responsabilidade do autor e dos revisores e dos editores, certo? A obra, então, reserva aos capelinos ressomados todo o protagonismo da história terrestre, atribuindo um papel marginal a todos os outros grupos de consciências que já estavam na Terra e outros que posteriormente aqui tenham aportado, o que nós achamos estranho. E das obras posteriores, como eu já citei, somente duas têm alguma coisa que acrescentam informações de algum interesse. Vamos avançar. Finalizando, A Caminho da Luz se destaca não apenas pela introdução do conceito da transmigração coletiva dos capelinos, é, como também a compreensão acerca das interações entre consciências extrafísicas e intrafísicas ao longo da história humana. Embora A Caminho da Luz tenha inaugurado um caminho para a exploração de temas transmigratórios, ainda há um vasto campo a ser explorado para entender completamente a influência e o legado dos capelinos na humanidade. Acho que com isso, vamos lá, temos mais alguma coisa, com isso nós concluímos, tá? Vai ficar contigo agora. Parece que você fez. César, muito obrigada pela apresentação. Muito Foram bom. 25 minutos, viu? Foi uma hora na trave. Muito bom, muito bom. Muito bom. Parabéns, César, aí pela ótima apresentação, pela analogia que você fez, né? Acho que vai nos Obrigado, estamos aí coisa. disponíveis para quaisquer dúvidas dos participantes. Obrigado. Muito bom. Parabéns.